O juiz corregedor permanente da SADM organizará mensalmente escala de plantão de oficiais de justiça, de acordo com as necessidades do serviço, facultado o plantão à distância. Parágrafo 1º. No mínimo, um oficial de justiça deverá ser designado para o plantão presencial. Parágrafo 2º. A escala para a atuação em plenário de varas do júri deverá contemplar oficiais de justiça treinados e capacitados para a função, tendo em vista as peculiaridades procedimentais e quantidade de plenários designados, devendo cada qual contar com um oficial de justiça e a probabilidade de alguns plenários estenderem-se para além do horário normal do expediente, sendo vedada a designação de oficial de justiça para esta atuação específica, seguindo-se o critério de revezamento. Parágrafo 3º. A participação do oficial de justiça plantonista em audiência dependerá da comunicação prévia ao funcionário responsável pela SADM, da determinação judicial nesse sentido, com prazo não inferior a 10 dias da data da audiência. Parágrafo 4º. A SADM encaminhará a escala mensal de plantão dos oficiais de justiça às unidades judiciais, acompanhada dos números de telefones atualizados. Artigo 1053. Os mandados serão distribuídos pelo sistema informatizado segundo setores formados por CEP, por bairros ou outro critério razoável definido pelo Conselho Superior da Magistratura, que atenda com eficiência à necessidade local. Parágrafo 1º. Não haverá distribuição de mandados por tipo de ato, matéria ou unidade judicial de origem, exceto determinação expressa em contrário do Conselho Superior da Magistratura, por necessidade de serviço. Parágrafo 2º. Se houver endereços a serem diligenciados em mais de um setor, a distribuição do mandado dar-se-á pelo endereço principal indicado pelo ofício judicial quando da emissão do expediente. A falta da indicação específica considerar-se-á endereço principal ou primeiro constante do mandado. Artigo 1054. Serão criados setores especiais para a Fazenda Pública Estadual na hipótese de haver oficiais de justiça exclusivos. Lei 1906. E para a Fazenda Pública Municipal, na hipótese de haver oficiais de justiça ad hoc, além de setores especiais para penitenciárias, presídios ou centros de progressão penitenciária, cadeias públicas ou centros de detenção provisória, assentamentos, zonas rurais, municípios integrantes de comarca contígua ou agrupada e para municípios cujo território esteja sob jurisdição de comarca ou fórum. Artigo 1055. Para cada setor será designado um oficial de justiça, podendo haver mais de um, segundo a necessidade do serviço. Parágrafo 1º. O juiz corregedor permanente da SADM poderá remanejar oficiais de justiça de setores de atuação para atender à necessidade do serviço, ou possibilitar rodízio periódico, quando o caso. Parágrafo 2º. É vedada a alteração de setor, área ou região de atuação de oficial de justiça, sem prévia autorização do juiz corregedor permanente da SADM, que, dentro do possível, seguirá critério de revezamento. Artigo 1056. É proibida a passagem direta de mandado de um para outro oficial de justiça, salvo ordem expressa do juiz corregedor permanente da SADM, que determinará a devolução e a subsequente redistribuição pelo sistema informatizado. Parágrafo único. Para a redistribuição do mandado, haverá baixa e nova carga, ambas registradas no sistema informatizado. Artigo 1057. Os mandados para cumprimento imediato serão equitativamente distribuídos entre os oficiais de justiça de plantão presencial e à distância, independentemente do setor a que pertençam. Parágrafo único.
Os mandados relativos a pessoas protegidas pelo provimento CG 32 serão direcionadas para oficial plantonista, que, contudo, não precisará cumpri-lo de imediato, salvo ordem diversa do juiz do feito. Artigo 1058. Os mandados serão emitidos e impressos nos ofícios de justiça e remetidos com as peças necessárias ao seu integral cumprimento e com guia de recolhimento de diligência, se exigível. Artigo 1059. O escrivão de cada ofício de justiça fará constar do mandado. Inciso 1. A unidade judicial de origem. Inciso 2. O exato prazo para o seu cumprimento, quando diferente daqueles previstos no artigo 995, parágrafo 2º, 3º e 4º, especialmente em relação a mandados para cumprimento em plantão e para cumprimento urgente. Inciso 3. A circunstância de se tratar de mandado com audiência designada para cada carga urgente ou para carga a oficial plantonista, quando for o caso. Inciso 4. Em seu canto superior direito, o número gerado pelo sistema SAGE após o correlato cadastramento. Se o ofício judicial utilizar os sistemas PRODESP. Inciso 5. A circunstância de que se tratar de mandado a ser cumprido como diligência do juízo, ou em decorrência de gratuidade. Inciso 6. A advertência acerca da possibilidade de citações, intimações e penhoras serem realizadas no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Inciso 12. Número e valor da Guia de Recolhimento de Diligência, GRD, quando se cuidar de diligência paga. Artigo 1060. Salvo em casos de urgência ou de plantão, a serem fundamentados e exclusivamente definidos pelo juiz do feito, os mandados deverão ser remetidos com antecedência suficiente para que o SADM possa fazer carga para os oficiais de justiça e estes possam cumpri-los nos prazos fixados pelo juiz do feito ou por estas normas de serviço. Artigo 1061. É vedada a classificação de mandado como urgente ou para cumprimento em plantão, sem decisão judicial fundamentada. Tão somente a designação de audiência não justifica semelhante classificação. Artigo 1062. Despachos, mandados, ofícios e petições que sirvam como mandados, cartas precatórias e alvarás, se não contiverem código de barras, deverão ser remetidos com folha de rosto, extraída e impressa após a emissão de expediente no sistema informatizado SAGE, a qual deverá ser anexada ao expediente com o número do mandado e o código de barras, gerados automaticamente. Parágrafo único. Para os ofícios que utilizem os sistemas PRODESP civil criminal, bastará anotar o número do mandado em seu canto superior direito. Fora o ano. Artigo 1063. O mandado será emitido em uma via para cada pessoa a receber a comunicação judicial, ressalvadas as hipóteses de endereços contíguos ou de pessoas diversas localizáveis no mesmo endereço, além de via para efetivação de penhora, avaliação e intimação, quando for o caso. Por endereços contíguos, entende-se os lindeiros, qualquer que seja a distância entre suas entradas ou os que não distarem entre si mais de 200 metros, ressalvada outra distância determinada em portaria pela Corregedoria Permanente da SADM. Parágrafo único. Quando no mandado houver mais de uma pessoa localizável em endereços não contíguos, o oficial de justiça a que distribuído o devolverá conforme prazo e consequências do artigo 1075, parágrafo 1º.
para remessa ao ofício judicial expedidor com o fim de separação dos endereços em tantos mandados quantos forem necessários. Artigo 1064. A parte deverá apresentar as guias de recolhimento de diligência GRD necessárias para ressarcimento dos atos a serem praticados, conforme as normas e os pareceres da Corregedoria Geral da Justiça. Artigo 1065. Estando devidamente instruído o mandado, o ofício de justiça anotará no sistema informatizado a carga para o SADM que o receberá eletronicamente no mesmo dia em que entregue. Artigo 1066. Diariamente, entre 9 e 13 horas, a SADM receberá os mandados remetidos pelos ofícios de justiça, ressalvados os mandados de cumprimento imediato, que serão recebidos até às 19 horas. Parágrafo 1º. Os mandados urgentes, de plantão ou relativos a audiências, serão remetidos em bloco separado e distinto dos demais mandados. Parágrafo 2º. É facultada a distribuição em lote de mandados não urgentes, desde que observado o prazo previsto no parágrafo 2º do artigo 1050. Artigo 1067. Nos casos de contingência do sistema informatizado, a SADM deverá providenciar carga em livro próprio de mandado urgente, com rigoroso controle do equilíbrio das distribuições aos oficiais plantonistas. Artigo 1068. Os mandados expedidos fora do sistema pelos ofícios de justiça usuários do SAGE, por exemplo, em feitos eleitorais e administrativos, deverão ser remetidos manualmente para a SADM sob registro e assinatura, no livro protocolo de outros papéis, a qual os cadastrará como mandados excepcionais outros locais.